Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre sexo e sentimento. Então, minha pergunta que eu vou lançar é a seguinte: para você, sexo tem que ter sentimento? E aí, né? Tem que sentir, tem que fazer nexo para você? Por que que eu tô chegando nessa? Por que que eu tô trazendo isso como uma reflexão? Porque existe muito discursos moralistas por aí, né? De que disfarçados, então, né? Em sagrado, que tem que cuidar muito, né? Que isso é sagrado, que isso é de Deus, né? Tentando dizer que é pecado o sexo, mas de um jeitinho diferente, assim, para não ser tão taxativo, né? E E dentro desses discursos a gente vai encontrar frequentemente, né, não tem sombra de dúvidas disso, binômio sexo-sentimento, né? Como que algo que tornasse o sexo assim tão algo mais sagrado, mais digno, mais certo dentro de um determinado código de vida, então, de conduta, terapia espiritual, né? Que sexo só é permitido com sentimento. Sexo, gente, sexo, o sexo propriamente dito, ele é nutritivo, né? Ele precisa ser, ele precisa ter duas coisas. Ele precisa ter consenso e precisa ter conexão. Essa é a base do sexo. Porque existe assim, ó, infelizmente, muitas pessoas que vão precisar aí pelo menos, mais ou menos, uns 6 meses de conversa, tá? Sobre o universo, sobre a constelação, a galáxia e tudo que você imaginar, para sentirem seguras o suficiente para se conectar com alguém e fazer o sexo, então. Tem alguma coisa errada disso? Não, absolutamente não. Isso é dela. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas também há aqueles, né, que também não há nada de errado, que tem uma reciprocidade, que consegue compreender o seu prazer, né? Consegue compreender isso, eu não diria uma necessidade, mas que consegue compreender esse seu prazer de uma forma mais completa, mais complexa também, eu diria, e se posicionam de uma forma tranquila dentro dessa experiência sexual, sem drama, sem trauma, sem mimimi. Porém, veja bem, nós não estamos falando aqui de compulsão sexual, pessoas que transam torta direito e cada vez querem mais, 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 principalmente aí eu vou falar vocês homens, mas tem muitas mulheres também, tá, que já estão nessa pegada. Ah, porque eu tenho muita energia. Não, você tem compulsão, né? Você não, o sexo para você não é nutritivo. Aí é uma necessidade de algo de ser preenchido que você não tem. E isso você pode morrer transando, fazendo sexo, olha, com as mais gostosas da galáxia. Os mais gostosos da galáxia. Fazer o sexo assim, ó, canguru, perneta, o diabo a quatro. Você nunca vai estar satisfeito. Nunca vai te preencher. Porque não é aqui e não é o sexo, é aqui. Esse vazio é teu. E aí é uma necessidade de preencher. Então, veja bem a colocação. Não estou falando que agora, então, porque eu tenho tesão, vou transar à torta direito. Não. Existe uma diferença entre você fazer sexo e você ser compulsivo por sexo, tá? E tem pessoas que sentem mais prazer, muito mais prazer, nas trocas sexuais, né?
independente de estarem aí apaixonadas, independentes de estarem com sentimentos envolvidos, né? O que elas têm? Conexão. Elas têm tanta conexão com elas que elas sabem ter essa conexão com o outro. E é disso que eu falo. Porque tem muitos casais, gente, mas muitos casais que têm um carinho muito grande um pelo outro, mas não tem conexão. É o que eu mais pego aqui no meu consultório, não tem conexão. Tá? E aí fica sempre aquela necessidade assim de que nunca nada tá bom. E eu volto a dizer, não é o outro, sou eu. A mulher reclama que o marido só quer sexo, mas ela tá tão fechada na dor dela, do feminino machucado dela, que ela não consegue se abrir apenas para um abraço. E muito menos conversar sobre isso. Que não precisa ser sempre acabar em sexo. E o homem está numa necessidade tão grande de um vazio existencial, de que tem que ter sexo, que ele não sabe abraçar sem esperar esse sexo no final como compensação desse abraço. Olha que loucura, a que ponto a gente chegou. Então tá tudo muito deturpado, sabe? Tá tudo muito virado. Sexo é bom, sexo é nutritivo, sexo tem que ser gostoso. Sexo bom mesmo é quando você gosta da pessoa, tem sentimento e tem conexão. Aí ele é simplesmente espetacular. Imagina você fazer um sexo gostoso com alguém que você ama e você sabe que esse alguém também te ama. Que aquele sexo fica uma coisa assim maravilhosa, sempre com aquele gosto de quero mais. Esse é um sexo nutritivo. Esse é um sexo bom. Esse é um sexo gostoso. Mas não é também aquele sexo de muitos casais que também não tem conexão nenhuma, vão lá só para transar porque hoje eu tô estressado, preciso me desestressar. Hoje eu preciso dar uma relaxada, dar uma gozada. As mulheres, né? Hoje eu vou fazer o meu serviço, então vou lá dar, né, fazer minha parte nesse casamento para ter as coisas. Gente, outro dia assisti um filme que daí o marido tinha uma amante e a mulher descobriu. Ou melhor, ele resolveu contar para ela porque ele foi intimado pela melhor amiga dela. E aí ele contou. Ela entrou em pandareco, ficou assim simplesmente desequilibrada. E aí ele falou assim, ó, 2 anos nós não dormimos junto, ele falou para ela, 2 anos. E tinha um olhar de um relacionamento maravilhoso, um casão, uma mansão, os filhos tudo perfeitinho, carrão para cada um, assim, ó, nossa, quem olhava assim, nossa, né? Daí ela disse assim, não, nós não transamos há 2 anos, nós não dormimos juntos há 10 anos. E aí, como é que você acha que essa pessoa, no caso, se para ela tá tudo bem, que ela não foi buscar, que para ela não era essencial, que para ela não era nada, que ela tinha um outro olhar para a vida, de uma outra forma, que ela se saciava, tá tudo bem. Mas ele também precisava dessa relação, desse toque. E aí ele foi buscar fora. E aí, o que aconteceu nessa relação? Depois disso tudo, com o passar do tempo e tudo mais, a relação dos dois ficou tão boa que eles voltaram a ter sexo e voltaram a dormir juntos. E no final ela agradece, ela disse: foi importante essa pessoa aparecer na nossa vida para a gente se conectar. Porque existia amor, mas não existia sexo. Tu tá entendendo? Então olha que loucura tudo isso, gente. Tudo é muito doido, né? Mas tudo precisa de um equilíbrio. Então, muitos relacionamentos também estão numa crise porque o homem quer o toque. Ele quer um toque, ele não quer só o sexo propriamente dito. Mas a mulher não dá esse toque. Eu não tô falando toque em genitália. Esquece, sai disso. Tô falando toque, abraço, carinho, olhar, um elogio. Porque você, mulher, se você não sente admiração pelo teu homem, tu não vai ter libido. Tu não vai ter desejo. E sinto muito te informar, você não vai ter sexo com ele. Você só apenas vai estar lá, naquele momento, sem conexão, sem nada. Porque para a gente ter
ter tesão por um homem, a gente precisa admirá-lo. Para a gente admirá-lo, a gente também precisa fazer um exercício diário, principalmente pelos nossos maridos, que a gente é casado há tempo. Porque senão tudo vai virando uma pedra no sapato. Ai, porque ele é isso, é porque é aquilo, porque é pipa, porque papapó. Meu Deus, olha para essa relação com o amor. E aí eu fico pensando, né? As pessoas ficam se empatando por causa de casa, por causa de carro, por causa de dinheiro, por causa de coisas materiais, sabendo que elas podiam nutrir uma vida maravilhosa, se permitindo ser elas e viverem a vida delas, né? Então, olha que doido tudo isso. Então, gente, sexo, consentimento, ele pode ser saudável, ele pode, e por que não? Cada um com o seu processo, não tem nada de errado, né? E sexo é para ser incrível, então, né? É para ser nutritivo, é para ser gostoso, é para ser saudável. É para você sair assim da relação dizendo, nossa, como foi bom. E se sentir assim, você como mulher empoderada. Entendeu? E não precisa de sentimento. Precisa de consenso e conexão. Isso sim é o verdadeiro sexo. Certo, gente linda? E é isso. Um beijão no coração de vocês. E qualquer coisa, estamos aí para esclarecer as dúvidas. Beijo!